capítulo 6. Versículo 10. Na revista atualizada, Caleb. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos implorar para Deus, vamos chamá-lo, vamos pedir com insistência, vamos rogar ao Senhor. Pai, Deus amado, honra Jesus Cristo nessa manhã. Honra, Senhor, na ministração da palavra. Queremos, meu Deus, conhecer, Deus, o desígnio do Teu coração para as nossas vidas. Queremos conhecer o nosso chamado. Queremos conhecer, meu Deus, os meios que o Senhor atua, a forma com que o Senhor deseja que as nossas vidas sejam servidas ao Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a apreciarmos cada partícula da Tua palavra. Pai, por favor, Senhor, nos dê graça, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos favorece, Deus. Que essa manhã, Senhor, sejamos afetados, como o Senhor assim desejar, para que possamos viver, Deus, como quem deseja te servir, Senhor, de forma honrosa. O Senhor já nos deu essa dignidade, Senhor, essa idoneidade, Senhor, de podermos te servir. Ajuda-nos, Senhor, a nos responsabilizarmos, meu Deus, com essa grande proeza do Senhor, de nos enchermos, de encher as nossas vidas com o Teu amor, e com essa fé bendita, que nos leva à santificação. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, a gente vê que Daniel, nesse exato momento aqui, no capítulo 6, já aconteceu tanta coisa até chegar aqui, e não só no sentido de eventos, mas muitos anos se passaram. Aqui o rei Dário, ele tinha 70 anos, como nós vamos ver aqui no texto, mas Daniel tinha mais ou menos isso, entre 70 a 80 anos. E a gente conhece Daniel de várias coisas das visões, né? E quando a gente vai olhar para o livro de Daniel, vamos ver o comportamento dele de se posicionar diante das iguarias do rei. Ele procura ter uma dieta, não se deixando contaminar por aquela mesa do rei. A gente vê também a escolha deles, né, dos amigos dele. A gente vê essa aprovação que os amigos dele têm na fornalha, né, de que o Senhor os livra da fornalha. Nós vemos também Daniel, de certa forma, interpretando ali os sonhos de Nabucodonosor. Aqui é o terceiro rei que Daniel convive, né? O primeiro foi Nabucodonosor, onde teve aquela situação onde ele interpreta o sonho, mas também dá uma profecia para o rei, e acontece exatamente isso. O rei vai pastar, né? Vai comer capim, como
como gado, volta restituído como rei. E aí depois vem o filho de Nabucodonosor, Beltesazar. E esse rei, ao que parece, não se distanciou, né, deixou Daniel distante das coisas do reinado, das coisas da administração do reino, da Babilônia. Até tem aquela situação onde o dedo escreve na parede, né? E aí Daniel é lembrado, né? Parece que a mãe, ou alguém, agora não me lembro mais, vai lembrar de Daniel: olha, seu pai, Nabucodonosor, ele tinha entre a sua administração Daniel, né? Manda buscar, que ele tem um espírito excelente e ele pode discernir o que está acontecendo aí com esse sonho, com essa mão aí esse dedo aí escrito, essas escritas escritas aí na parede pelo dedo, por só um dedo, né? Por só uma mão. E esse rei chama Daniel mostra o que acontece com ele, né? Dá aquela profecia, mostra para ele que o reino dele foi pesado, né? Ele foi pesado, foi achado em falta, que é o significado daquelas palavras. E aí naquela mesma noite, né? Naquele mesmo, logo em seguida, o rei Dário ocupa a Babilônia, toma o reino, e a partir daí vem uma nova fase na vida de Daniel. E aí, gente, olhando logo no início aqui do capítulo 6, nós vamos ver o rei Dário escolhendo ali homens para governar todo o seu reino, todo o seu império. E ali ele escolhe, né, 120, digamos assim, prefeitos, para poder administrar aquelas cidades de todo o seu reino. E sobre esses 120 prefeitos, ele põe mais 3 pessoas que seriam chamados de presidentes, que seriam supervisores desses 120. Digamos que cada um dos 3 ficava com 40 prefeitos, né, 40 prefeituras, e a ideia é que o imperador não tivesse prejuízo, né, ele não tivesse dano nenhum, ou seja, tinha que administrar de tal maneira ao rei, ou a Dário, né, não ter nenhum tipo de prejuízo. Bom, e um desses 3 supervisores ou presidentes, como diz aqui o texto, no versículo 1 e 2 e 3, é Daniel, né? Então Daniel tinha mais 2 companheiros para fazer essa função. E ele tinha um espírito tão excelente que o rei Dário, né, olhando para aquilo ali, ele desejou colocar Daniel sobre todos aqueles outros 3, todos aqueles outros 2, né? Então, a partir daí, Daniel enfrenta uma batalha, né? As pessoas que estão ali, o texto diz que não só os 2 pares, né, de Daniel, os outros 2 presidentes, mas todos os prefeitos começam a pensar como derrubar Daniel. Então a coisa para ele não estava fácil. Não estava fácil. Mas é interessante o seguinte, com tudo isso, nós vamos perceber alguma evidência, ou evidências, de que o rei, ou o imperador Dário, tinha bastante apreço por Daniel. Nós vamos ver isso no versículo 2, né, que ele seleciona Daniel para ser um dos presidentes do reinado. Vamos ver isso no versículo 3, onde mencionamos aqui que Dário desejava estabelecer Daniel por cima de todos do seu reino, né, por causa da sua forma em excelência de atuar. Nós vamos ver também no versículo 14, né, que o rei, quando recebeu a notícia que Daniel havia infringido a lei, ele ficou sentido, né? Ele teve um pesar no coração com ele mesmo, e ele pelejou o dia todo para ver se conseguia livrar Daniel da cova dos leões, né? Então ele foi até o último momento para livrar Daniel.
E outro aspecto que também evidencia, né, o cuidado, né, o carinho, o apreço que Dário tinha com Daniel, é que ele faz uma declaração a Daniel, né? Ele diz assim: o Deus que você serve, Daniel, pode te livrar dos leões. Então você percebe aqui que, dentro do contexto, o rei Dário é uma pessoa que está, digamos assim, inclinado, né, a defender Daniel. Agora, mesmo com todas essas evidências, o rei Dário é uma pessoa que estava ali, digamos assim, alguém que gostava de Daniel. Essa mesma pessoa que gostava de Daniel, que tinha apreço por Daniel, ele mesmo ordena lançar Daniel na cova dos leões. E não dá para a gente pensar quantas vezes a gente não tem pessoas ao nosso redor, gente que a gente sabe que gosta da gente, que a gente pode contar com ela, e de certa forma pode acontecer dessa pessoa, né, não ter outra opção senão nos colocar em situações difíceis. Uma lição aqui dessas evidências é que não podemos confiar nos meios terrenos para nos favorecer. E isso é uma inclinação muito forte. A nossa tendência de confiar nos recursos terrenos. E aí, recursos terrenos, nós vamos falar do lado financeiro, do lado profissional, da estabilidade financeira, vamos falar da estabilidade profissional, vamos falar daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que elas vivem nos concedendo condições para continuar a estabilidade da nossa vida, né, os nossos negócios. Então, tudo isso é um certo tipo de recurso que nós podemos confiar, e talvez a gente pode se frustrar, porque como Daniel, tendo o rei, o imperador Dário ao seu favor, não livrou ele de passar pela situação de estar com os leões. E ele nos ensina também com relação a isso, que nós precisamos confiar em Deus e em seu Cristo. E como? Confiar com fidelidade em nossa devoção diária. Não é de se intrigar que Daniel, com 80 anos, 70, 80 anos, chamado novamente para a administração de um estagista, ele mostra o seu trabalho, a sua excelência. Imagina um funcionário assim, de excelência, alguém que não atrasa, alguém que entrega os resultados, entrega as tarefas, entrega as atividades, alguém que não fique, como os dias de hoje, né, no celular em vez de trabalhar, alguém que realmente ele se esforça ao esmero para poder realmente ter valia no seu salário. Ou pelo menos aqui com Daniel, a impressão que dá é que ele vive como para o Senhor. Porque, de certa forma, esse império, ele não é um império bonzinho para os judeus, para o povo de Deus. É um império que subjugava o povo de Deus. Mas Daniel servia com excelência. Independente se esse reino era um reino de trevas, era um reino inimigo, independente de se esse reino subjugava o povo de Deus, ele servia com excelência. E aí nós vamos reparar que ele mesmo servindo com excelência, mesmo ele sendo de bom caráter, mesmo ele sendo uma pessoa notável, uma pessoa que não se achou erro, dolo nele, isso não o livrou de passar por situações
extremamente difíceis. Nós, às vezes, pensamos em ser bons em muitas coisas, e muitas vezes é para o Senhor. Mas, amados, chegará o tempo que nós não vamos conseguir ser bom. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós vamos estar em situações como a própria igreja perseguida hoje, que nós vemos aqui de ano em ano, né? Os irmãos da Portas Abertas nos mostrando que há uma igreja que está sendo perseguida, que há uma igreja sofredora, há uma igreja que está encarcerada, há pessoas que estão sofrendo pelo nome de Jesus, há pessoas que na cela, ela não tem essa inter-relação, ela não tem esse interpessoal para mostrar que elas são boas. Na cela, na prisão, não dá para qualificar caráter. Essa moeda de dignidade que a gente pode distribuir, negociar ela, para nós ficar bem uns com os outros, para as pessoas nos ver bacana, para as pessoas nos ver elogioso, de forma elogiosa, essa moeda, essa frente, essa faceta, na cadeia, na solitária, isso não tem como se usar. E Daniel nos mostra isso, porque ele mostra que ele foi impedido de fazer as coisas com excelência, ele foi para a cova dos leões, mas sabe por que ele foi para a cova dos leões? Porque, mesmo as pessoas aprovando ele naquilo, ele foi para a cova dos leões, porque ele era fiel a Deus. É a sua fidelidade, a fidelidade de Daniel, que levou ele para a cova dos leões. Amados, no dia da nossa prisão, o que vai nos sobrar é a relação com Deus. E Daniel, com 80 anos, não esqueceu disso. 3 vezes no dia. Não dá para entender se a comunicação aí é dele para Jesus, ou ele tendo uma percepção de que Jesus poderia falar ao seu povo, o Messias falando ao seu povo. Imagina uma visão de Daniel, antevendo Jesus falando: entra no teu quarto quando você for orar, fecha a porta, ora em secreto, para que o seu pai que te vê em secreto te recompense. Dá para perceber que algo que seria inegociável com Daniel é a rotina da sua devoção a Deus. Os adversários, o alvo dos adversários, nós percebemos que era, de alguma forma, Daniel. Toda a lei, todo o regimento, toda a articulação, toda a demanda que foi criada naquele decreto, tinha um só alvo: Daniel. Imagina hoje uma constituição toda formada, mas aí vem um monte de homens, 120 homens, 122 homens, digamos, né? E a arquiteta engendra uma lei para prejudicar uma pessoa. E olha que coisa mais intrigante, né, gente? A gente às vezes fica muito assim, achando que as coisas, como nós somos do Senhor, as coisas vão funcionar muito bem, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Gente, eles eram 3. De igual autoridade. O rei tinha Daniel como algo acima dos 2. Era o desejo do coração do rei colocar Daniel sobre todos.
Mas isso não impediu daqueles homens articularem com o rei uma lei que pudesse prejudicar Daniel. Daniel nem foi chamado como conselheiro. Oh, irmãos, esse mundo não quer o nosso bem, irmãos. Esse mundo não quer o nosso bem. A gente às vezes fica assim, achando que eles vão fazer de uma forma, porque Deus está conosco, e vai dar tudo certo, e essas pessoas, em nome de Jesus, essas pessoas não vão conseguir esse intento. A lei foi promulgada. Como diz o texto, nada pode mudar o que vai acontecer. Não tem mais sonhos, planos, os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo foi findado em um dia. Estava tudo bem até aquele dia. Mas nesse dia, a sorte de Daniel mudou. Tudo foi feito sem a presença de Daniel. Não tinha saída. Nós vamos ver aí no versículo 15 e no versículo 17. Nenhum decreto que o rei sancione se pode mudar. No 17, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, ele vai para a cova dos leões. É inevitável. E nós sabemos, Deus não livrou Daniel de ir para a cova dos leões. Gente, isso é muito significativo. Isso aperfeiçoa a nossa fé. O que nós esperamos e como nós esperamos o nosso Deus. E era, irmãos, uma coisa tão simples, mas tão simples. Meu Deus, que simplicidade! Era simplesmente atender aquele decreto. Poxa, Daniel, são só 30 dias. Para de orar. Não entre no seu quarto. Não faça orações. Não faça ações de graça. Não fique de joelhos. É só 30 dias. Versículo 17 diz, né? Por espaço de 30 dias só, rei. Só 30 dias. Versículo 12 reforça. Por espaço de 30 dias. Irmãos, quem tem uma rotina, às vezes nós ficamos debilitados. Rotina é complicado quando você quebra. Às vezes a gente sai de férias, eu não sei se eu gosto de sair de férias para poder descansar, que parece que eu volto sempre mais cansado. Meu Deus, como é ruim quebrar a rotina. 30 dias, meu Deus. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho dificuldade de colocar a minha rotina do dia a dia nas férias. E quando eu falo dessa rotina, eu falo de levantar, estar com Deus, comer da tua palavra e beber do Espírito Santo. Esses dias agora, saí com a Emilene, a gente ficou 2 dias fora comemorando o aniversário de casamento. Meu Deus, que misto de alegria de estar ali com a minha esposa, mas ao mesmo tempo parece que cadê o lugar que eu tenho preferência em ajoelhar? Cadê o lugar que eu estou acostumado a comer na presença de Deus? Como é cravar uma ferida no meu coração, deixar um dia de estar diante de Deus.
Todos nós, de alguma forma, sabemos que a rotina, por 30 dias deixada, é difícil de você retomar. Nós precisávamos ser, irmãos, pessoas assim. Não posso ficar um dia, pode ser que eu me acostume com isso, e eu não quero me acostumar em ficar longe desse lugar do encontro. Não me fale em 30 dias, eu não quero ficar um dia fora do lugar onde Deus me quer diante dele. Daniel está num patamar muito precioso, porque é 3 vezes ao dia. Meu Deus, eu mal tenho um dia, ou um período do dia, mas eu louvo ao Senhor, pela graça que foi me derramada, para que eu possa estar nesse dia, nesse único momento do meu dia, diante do meu Deus, com fome da palavra de Deus, com sede de experimentar do seu Espírito. Irmãos, Daniel, ele não aceitou isso. Daniel, ele tinha um apreço com o rei, ele servia o rei como se servisse o próprio Deus, mas tem coisas que Daniel não negociou. Daniel não negociou o espaço para Deus. Daniel não negociou a sua rotina de devoção. E foi justamente por esse lado que os seus inimigos levaram ele para as coisas difíceis. Será que vocês não lembram? Será que nós não podemos lembrar do que aconteceu quando Moisés chegou diante de Faraó? Liberta o meu povo. Liberta o meu povo. Libera o meu povo. Para que eu vou fazer isso, Moisés? Que loucura é essa que você está querendo? Moisés, libera o meu povo, diz o Senhor, para ir ao deserto, celebrar uma festa. E o que o faraó fala? Você está querendo, você está muito à toa, vou te dar mais serviço, para você não ficar com o tempo, pensando em negócio, nessa noia aí, de ir para o deserto, ir para um lugar de distanciamento desse mundo, de distanciamento dessa sociedade, de distanciamento das pessoas, de distanciamento das taras, das coisas terrenas, para estar com Deus no deserto, para estar com Deus no vazio, no lugar onde não tem ninguém, só você e Deus. Todos eles ficaram de olho no caráter de Daniel e não conseguiram nada. Procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nada, nem culpa alguma. O caráter deve vir com devoção, irmãos. A gente precisa compreender, sem sombra de erro, sem uma linha de erro. Se nós fôssemos chamados para viver por causa de caráter, tem gente muito melhor do que nós no mundo, sem Jesus. A gente confunde testemunho com falar como que Jesus fez para a gente ficar alegre e feliz. Vou dar um testemunho aqui para os irmãos. Olha, eu estava com uma dívida, Jesus ajudou, eu paguei minha dívida, glória a Deus, aleluia. A palavra testemunho nas Escrituras, principalmente em Atos, é mártir, é falar o que viu, é testemunhar o que ouviu, o que sabe. Muitos homens morreram por causa disso. Testemunhar é falar o que sabe, do que viu e o que ouviu. Nós não fomos chamados, irmãos, para exercer nosso caráter
desligado da devoção. Nós somos chamados para sermos homens retos, honestos, santos, mas devotos. A nossa devoção, ela é a marca do que diferencia a gente de muitos homens elibados que tem nesse mundo. Ninguém vai para a vida eterna porque tem bom caráter. A vida eterna, ela é concedida pela fé, e a fé denota devoção. Devoção. Joelhos marcados. Imagina o joelho de Daniel, costume dele, 3 vezes ao dia. Joelhos marcados. Oração, ações de graça, diálogo com Deus. Irmãos, essas coisas são tão sérias, porque nem a gente servindo a Deus vai escapar. Às vezes a gente quer nos colocar como alguém que está fazendo as coisas para o Senhor. Olha, eu estou fazendo as coisas para Deus, né? No meu teclado, no meu violão, na minha bateria, no meu ministério infantil, no meu ministério de jovens. Olha, eu estou servindo a Deus, todo alegrezinho, chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus, ali, já findou a paciência. A gente precisa ter essa noção, né? Chegará o tempo que findará a paciência de Deus. Em vez da paciência, fúria e juízo. Naquele dia, diz Jesus, que chegará muita gente pagando de alegre, que fez várias coisas para Deus, cheio dos dons e tal. E Jesus: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Iniquidade igual a distanciamento. Vou fazer um parafraseado para nós entendermos na prática o que é. Iniquidade é igual a distanciamento do quarto secreto. Porque para Jesus o que está importando aí é o relacionamento que você tem com Ele. Se a gente for olhar os textos das Escrituras nos chamam muito mais para sermos maduros, deixarmos de sermos crianças, encararmos as coisas como elas realmente são, do que fazer de conta que não é com a gente. Ainda há tempo de estabelecer um relacionamento com Deus. Você se foi salvo. Você tem um elemento dentro de você, que é uma porção da vida de Deus chamada fé. E se você não usá-la, e se aperfeiçoar nela, você vai estar reprovado no dia que Jesus aparecer para você. O plano das trevas, irmãos, o plano arquitetado do sistema é afetar nossa comunhão diária com Deus. Lembra do Daniel debaixo de ameaças? Mesmo debaixo de ameaças, Daniel dá continuamente, ele está ali continuamente com as suas práticas piedosas. Olha o texto que diz: quando Daniel soube que estava escrito já estava decretado, o que ele fez?
Ele foi diante do rei: rei, estou te servindo tem quanto tempo? Olha a minha idade. Já estou no fim da vida. Rei, Dário, dá para perceber que você gosta de mim. Você vai deixar isso acontecer mesmo? Eu sinto uma química. Não é possível que você vai... Sabe aquele negócio do goiano, do conversa... Acho que é o brasileiro, assim, do conversa mole, para ver se... Mas Daniel não foi atrás do rei. Ele entrou em sua casa e de imediato foi para o quarto. A fidelidade de Daniel com o rei, seu senhor, estava restringida a uma coisa só: a sua fidelidade ao Deus vivo. Ele não abriria mão disso. Como se ele dissesse: sou fiel ao rei até o ponto de não complicar a minha fé em Deus. Até o ponto da minha consciência, de não afetar a minha consciência, porque minha consciência está cativa no Deus vivo. Não abrirei mão da minha devoção a Deus, não importa o que aconteça diante de mim. As coisas podem ruir da minha vida e estar por um fio. Não abrirei mão da minha fidelidade com Deus. A gente tem uma ideia, irmãos, que o dia que as coisas apertarem, aí a gente vai ser assim, fiel. O dia que as coisas realmente, como diz as Escrituras, que haverá uma certa perseguição, os cristãos serão burilados, aí a gente tem a ideia que naquele dia a gente começa a mudar, aí a gente começa a buscar mais a Deus, ou até mesmo uma coisa bem marota, bem pueril, de achar que no último dia eu vou conseguir reatar com Deus e vai estar tudo resolvido. Ledo engano. Se a gente pegar o teor, a essência das Escrituras, tem uma nota maior: não dá tempo. Não dá tempo. E o mundo tem outro tom, bem suave: calma. Uma canção de ninar: calma, dá tempo, fica tranquilo. Você lê a Bíblia depois, você tem outras urgências. Você ora depois, olha o tanto que seu dia está conturbado. É uma canção que não vem de Deus. O som profético das Escrituras não dá tempo. Anuncia aos quatro cantos dessa terra que Jesus está voltando, e Ele voltará e quererá da sua igreja uma igreja que seja imaculada, santa, postura de alguém que deseja e ama a volta de Cristo. Não dá tempo. Há um clamor no nosso interior, irmãos, dizendo: é urgente. É urgente. E o mais intrigante, nós possamos nos entregar a essa urgência, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar a viver tudo isso de maneira nobre, edificante e alegre, mas firmes no propósito de Deus, firmes na promessa. Quando o texto diz: guarda, a que horas estamos da noite? O que nós respondemos? Parece que tem tarde, à noite, mas está tudo bem. Não, irmãos, não está tudo bem. Tem gente morrendo sem Jesus. Não está nada bem. Tem gente morrendo sem conhecer Jesus, e essa é a nossa responsabilidade. Não está nada bem.
Valorizar o sangue derramado de Jesus é confissão, é confessar a nossa fé àqueles que estão distantes. Não está nada bem, irmãos. Daniel soube que o documento tinha sido assinado pelas costas. Como nós dissemos, não foi atrás do rei para questionar, não foi tomar satisfações, nem articular uma solução para o seu problema particular. Ele manteve a fidelidade na sua rotina piedosa. Tem uma coisa que é muito comum a gente ouvir no meio empresarial, né? Principalmente na área comercial. Alguém quer motivar lá a equipe e fala assim: olha, nós precisamos matar um leão por dia, levando a competitividade, levando de certa forma a uma entrega, a se entregar grandemente para os desafios, para superar eles diariamente. Matar um leão por dia é o lema de muitos. Os nossos desafios, as barreiras que estão diante de nós, não somos nós que vencemos, irmãos. Essas batalhas são conquistadas na cruz. E por isso que Daniel, em vez de ir atrás de socorro humano, ele vai continuar com a sua rotina de quarto secreto, esperando, confiando em Deus, que pode fazer todas as coisas. Lembro dos amigos de Daniel, quando o rei falou assim: vocês vão tudo para a fornalha. E eles falaram assim: pode nos mandar para a fornalha, e nós vamos mesmo. O Deus Todo-Poderoso vai nos livrar da fornalha. Essa é a parte que nós gostamos. Mas eles falam assim também: e se Ele não livrar, fique sabendo, ó rei, que não dobraremos os nossos joelhos perante o Senhor, porque somos servos do Deus Altíssimo. Para a morte ou para a vida, somos do Senhor. Empenhamos a Tua palavra. Então, esse dito popular, para superar as nossas demandas diárias, os nossos problemas, não é coisa que a gente deve imitar, irmãos. Nós devemos esperar no Senhor, porque Ele faz com que a boca dos leões não se abra. Se as dificuldades vierem sobre nós, elas não têm poder para nos afetar. Sabe que é o principal problema para nós? Perdermos a fé, irmãos. Não é perdermos as coisas. As coisas nós não vamos levar para aquele lugar bendito de bem-aventurança. Mas nós não podemos perder a fé. E o termômetro, amados, o termômetro que nós estamos perdendo a fé, é medido pelo meio em que nós expressamos nossa devoção, de acordo com o que nós estamos aqui procurando se atentar. A essência, irmãos, de nós darmos lugar à nossa devoção, é entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, orarmos a Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, que estás no céu, e Ele nos vendo em secreto, Ele vai nos recompensar. Ele vai. Gente, a gente precisa virar essa chave. Essa chave, nossos membros quer ter domínio, controle. Isso está nos matando, irmãos. Isso está nos matando. A gente não aguenta um problema e a gente se rende a ele.
a tensão da rotina, o expediente que chega nos sufoca. Nós estamos entregando, irmãos, aos decretos desse mundo. Lute com Deus, para que o seu coração seja esvaziado dessas coisas. Lute com Deus, para que você esteja com Ele todos os dias. Lute com Deus, para que Deus, de alguma forma, como fez com Jacó, Ele possa te marcar e você nunca mais ser o mesmo, você ficar marcado, ao ponto de você ser chamado o Deus de Jacó, ao ponto de você ser lembrado do Deus de Jacó. Se deixe ser marcado, irmãos. O lugar de ser marcado, o lugar de esvaziamento é o lugar deserto. O lugar deserto é um lugar onde não tem distrações, onde eu não aceito atender outro, porque o Rei do Universo está aqui comigo, e ninguém tem o direito de tocar esse momento meu com Ele. Rotina. Planejamento para estabelecer essa rotina. Não abrir mão dela. Porque a única coisa que sobrou para Daniel foi o seu relacionamento com Deus. Quem de nós tem um relacionamento com Deus dessa forma, irmãos? Daniel, irmãos, confiou em Deus, se entregou à justiça dele, não deixando, irmãos, levar pelo seu desejar, pela queda dos seus inimigos. Você não vê Daniel orando, Senhor, livra dos meus inimigos. Pelo contrário, Daniel, pelo teor, pela impressão do texto, a gente vê Daniel indo como um cordeiro ao matadouro. Alguém que não tem nenhuma pretensão de livrar a sua própria pele. Alguém que realmente está confiando em Deus, apesar de seus inimigos. Sabe por quê, irmãos? Porque o modo de ser de Daniel é o mesmo modo de ser que Jesus nos chama. O nosso íntimo, há um espírito que nos leva a orar pelos nossos inimigos. Não é assim que Jesus nos chama? E daí que nós vamos entender o seguinte: além de orar pelos nossos inimigos, ou orar por aqueles que nos perseguem, nós precisamos amar os nossos inimigos. Então, não sei quanto a você, se você já pensou nisso. A gente não tem a opção de não gostar de pessoas. O nosso ponto é amar. Ah, eu não gosto de fulano. Uai, você está se entregando como alguém desviado. A gente precisava trabalhar o homem interior para corresponder o que Deus deseja, o que Jesus deseja de nós. Que nós venhamos a amar os nossos inimigos. Que dirá o nosso irmão enjoadinho. Nós somos diferentes. Nós oramos pelos nossos inimigos. Bendizemos aos que maldizem a gente. Nós fazemos bem aos que nos fazem mal. Tudo isso foi o que Jesus deixou para nós. Cruz. Chamado de cruz. Chamado de entrega. Chamado para andar nas suas próprias pisaduras. É à toa que nós somos chamados de pão também, para se partir em favor de outro. Uma lição que nós precisamos entender aqui, olhando por todo esse contexto, né? No final das contas, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus tem o controle absoluto de toda a história.
Confiar nessa verdade, irmãos, é a fonte para preservar a gente de ser influenciado de alguma maneira na rotina da devoção diária. Olha o que nós estamos falando, gente. Confiar que Deus é soberano, Ele controla tudo, toda a história. Isso vai nos favorecer a não largar mão do espaço para Deus todos os dias de nossa vida. A gente não tem espaço para Deus porque está aceitando os decretos do diabo na nossa vida. Que está no pacote a nossa falta, a nossa inadequação de mordomos da nossa vida. Falta de administração do tempo. Isso é negligência. Já diz o Senhor que nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente. Nós somos chamados para viver com idoneidade, com sinceridade de coração, como obreiros na casa de Deus, como obreiros para aqueles que precisam do serviço da igreja. Amados, então, enxergando isso, irmãos, quanto maior a nossa condição de sem saída, maior é o poder de Deus sobre nós, porque Ele quer ser glorificado. Ele precisa, Ele é digno de ser glorificado. E o nosso testemunho de fidelidade precisa ser mantido. Outro aspecto é que Daniel, com seus 80 anos, ainda é provado na fé. Ou seja, irmãos, as nossas provações não serão retiradas por causa da nossa avançada idade. A alegria que nos traz a paz não é as coisas terrenas, é Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero ler de novo, finalizando aqui, quero ler novamente o versículo 10, para a gente compreender que esse é o nosso chamado, essa é a nossa forma de expressar nossa devoção. Essa é a principal forma de expressar a nossa devoção. Daniel, pois, quando soube que a escritura ou que o decreto estava assinado, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quero orar com os irmãos. Senhor Deus, amo a Tua palavra, amamos a Tua palavra, amamos, meu Deus, os testemunhos da Tua palavra, como já foi dito, Senhor, nesse púlpito. Senhor, o texto das Escrituras foi aberto, nós queremos saber a parte que nos cabe. Hoje eu recebi, Senhor, o bom bocado do Senhor. Nós, Senhor, estamos aqui debaixo de contentamento, entendendo o seu chamado, o chamado de Deus às nossas vidas. Que o Senhor Deus nos conduza a viver essa vida empenhado em doar, em se doar em devoção totalmente ao Senhor. Que ninguém nesse mundo, ninguém nessa terra, ninguém nesse sistema venha ter direito da nossa devoção, da nossa fidelidade, somente o Senhor. Cura-nos, Senhor, nesse tempo agitado que nós vivemos, sara as nossas feridas, nos leva, Senhor, a vivermos de uma forma, a alcançarmos retidão, a alcançarmos pureza no nosso coração. Dai-nos, meu Deus, condições de vivermos aqui nessa terra, como quem espera outro mundo, espera outra terra, outra pátria, outro tipo de sociedade. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que esse mundo não
faça com que os nossos ouvidos espirituais, meu Deus, com que o nosso coração possa ser afetado, afligido, Senhor, e ficar sem vida. Queremos viver para a Tua glória, Deus. Abra os nossos olhos nesse tempo. Nos faz enxergar, Senhor, o que tem roubado as nossas vidas. Nos faz enxergar, Senhor, o como nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a aumentar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa paixão, a nossa fome pela Tua palavra, a nossa sede pela presença de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pronto para começar a semana? Que jeito? Vocês já estão cheios de planos ou não? A ideia é vocês saírem cheios de planos, né? Olha, viver isso é uma vida de confissão, sabe? É uma vida de confissão. Nosso estilo de vida é um estilo de vida de confissão. Nós somos livres das nossas tentações porque nós confessamos ela. Se a gente vacilar de confessar a tentação, a gente vai pecar. E a nossa santidade também precisa ser confessada. A nossa devoção precisa ser confessada. A gente não pode andar sozinho, precisa andar junto. Precisa andar junto. E confessar, olha, estou bem na minha rotina diária com Deus. Olha, preciso de oração, esteja comigo, vamos acordar juntos. Me liga, põe o despertador, sabe, se junta para comer junto, mesmo estando em lugares diferentes, distantes. Vamos crescer juntos, irmãos. O Senhor quer mudar a nossa sorte. Quer uma igreja avivada? Esteja no lugar secreto. Os dons são manifestos, os dons são algo que provém de uma cultura sacerdotal. Quer que os dons se manifestem? Estabeleça a sua vida como uma vida sacerdotal. Quando nós estivermos juntos aqui, vai ser outra coisa. Amém? Deus os abençoe, boa semana, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo estejam por toda essa semana com você, e que você venha domingo que vem, expressando uma dignidade que Deus fez você conquistar nele. Amém? Vão em paz, irmãos.